Saudei alguns quando chegamos, mas quero saudar a todos e dar boas-vindas à Florinha, depois de uma tempestade aí de cirurgia. Seja bem-vinda, curada em nome de Jesus. Amém. Amados, enquanto estava pensando em algumas palavras de introdução, pensei ontem à noite, quando tivemos um encontro de casais, e não houve uma boa participação no sentido de quantidade, mas houve uma boa participação em termos de conteúdo. E os irmãos são casados ou descasados, aliás, todos nós que somos marido, mulheres, pessoas que têm um lar, devemos estar realmente trabalhando essa questão da estrutura, da firmeza do casamento, da família. Então, por favor, estão perdendo uma grande oportunidade de estar compartilhando, partilhando também deste momento dos casais. Parabéns à equipe, que continue firme nisso, amém? É um trabalho, é uma missão, que Deus os abençoe. Amados, o que vou compartilhar com vocês tem como tema vivenciando a aliança da fé, que foi o tema que me foi conferido para ministrar lá em Brasília, no fim de semana passado, e graças a Deus pelas orações dos irmãos, tive uma viagem muito boa, de ida e de volta, e um tempo muito agradável com meus irmãos de muitas partes do Brasil, dos extremos e do miolo ali em torno de Brasília. Um momento muito gostoso, e a ênfase foi sobre a palavra, pelo menos da minha parte, e também dos irmãos que ministraram, e eu creio que, espero, estejamos iniciando um novo momento como denominação pós-pandemia, mas também como igrejas locais. Então, só uma pequena satisfação para vocês, agradeço do coração as orações, o acompanhamento de vocês em espírito, valeu. Amém? Valeu. Então, hoje vou falar sobre esse assunto com algumas adaptações para a igreja local, E então, que o Espírito do Senhor, que tem me trazido a palavra para pensar sobre aliança, foi uma convocação que, no primeiro momento, antes de estudar a palavra, achei, olha, será um tema já batido, um tema lá para a conferência, mas percebi que houve um eco muito grande dos irmãos. Os irmãos vieram conversar, procurar alguma coisa a mais, e eu espero que também seja relevante para nós aqui, Mesmo porque nós vivemos numa aliança. A nossa fé, esse entendimento de que pertencemos a Deus, que seguimos a Jesus Cristo, é uma aliança. E não dá para entender, para viver, para conduzir as nossas vidas, sem o entendimento de que a nossa fé é uma aliança. Aliança é o que nós queremos trabalhar um pouquinho, talvez não dê para fazer tudo hoje, fica para o próximo domingo. A aliança começa no Jardim do Éden. Precisamos ter esse entendimento de aliança. Deus faz o homem, cria as pessoas através do primeiro casal, e Deus começa já ali demonstrar que havia um pacto, havia uma aliança entre o soberano Deus e aquele casal e as futuras gerações. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo, eu estou entrando nessa aliança de fé. E parece que nós não estamos tomando consciência de uma forma muito forte, muito profunda, do que é essa aliança com Deus.
E a pandemia veio demonstrar isto. Na vida da igreja, na vida das famílias, nos lares, que muitos não têm esse entendimento do que vive a sua fé em aliança, e que sem aliança não existe fé. Tá? Então a aliança começa no Éden, quando Deus faz o homem, e é uma aliança proposta por Deus muito simples. Capítulo 2 diz que Deus, né, fez o paraíso, construiu as condições necessárias para que essa aliança se desenvolvesse ali no paraíso. Né? A aliança era simples. Vocês têm o jardim do Éden para aproveitar, para vivenciar essa fé em mim. Né? Eu tenho essa experiência. Só há uma coisa interessante aqui. Tem uma árvore ali no meio do jardim, não sei se era no meio, não estou só colocando uma figura. E daquela árvore não comerás. Haveria coisa mais simples do que essa? Dá para entender a simplicidade disso? Simplesmente não coma, você tem todas as árvores do jardim aí, todos os frutos. Imagine os frutos que estavam sendo produzidos ali, depois, antes da terra ser contaminada. Né? Tudo ali de primeira. Mas a aliança foi quebrada. Né? Quando chegou um elemento estranho à fé, estranho à comunhão com Deus, porque ele tinha quebrado a aliança lá em cima, e levou os nossos pais a quebrar aquela aliança, tão simples, levando-os a comer daquele fruto condenado por Deus. E vamos entender isso. Se Deus disse que é para não fazer, não faça, ponto final, não coloca reticências a ir. E esse é o grande problema. Nós estamos colocando reticências na palavra de Deus. Não sabe o que é reticência, né? Deixa aqueles pontinhos lá para você interpretar. Não há interpretação naquilo que é absoluto de Deus, amém? Ontem eu até compartilhar no casal, mas eu falei, não, deixa os irmãos participar, que eu quero ouvir os irmãos também. É a questão do casamento, né? A obediência da mulher ao marido. Há muita coisa fútil ali. Né? Jamais podemos quebrar os absolutos de Deus por causa do marido ou da mulher. Tá? Não é porque o marido ou a mulher anda no pecado que você vai obedecer. Os absolutos de Deus são irrevogáveis. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas, ponto. Confunde essa convivência com subvivência. Uma obediência cega, doida, não é isto. Nós andamos pela fé, e a fé é uma aliança de princípios, de valores, de comprometimento. Então, jamais confundir aquele texto de Paulo lá, que está dando carta branca para pecar junto com o marido ou com a esposa. Não! Nós somos chamados para andar em retidão. A obediência ali é a vida conjugal e os deveres da casa, os comportamentos necessários para que seja feito um testemunho de fé. E Pedro acrescenta, para que o homem que não é crente seja alcançado pelo exemplo da mulher. Amém? Subsistência não é possível. Amém? Amados, é preciso ter esse entendimento. A aliança foi quebrada, mas Deus, na sua misericórdia, agora constitui ainda em Gênesis uma nova aliança. Né? Capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete matar um animal para revestir o homem, o casal, que estavam nus, e nus ali não era só fisicamente, não era nus da graça, nus da proteção, estava realmente numa situação precária diante de Deus. Então, uma aliança de sangue. E é interessante que a sequência vem um grande homem de Deus, Abel. E Abel morreu por causa dessa aliança de sangue. Ele deu a sua vida, o irmão queria levar frutos da terra. Estamos doidos para criar uma religião da terra. Não! A nossa aliança é uma aliança com o divino, amém? É uma aliança vertical com o nosso Pai Celestial. Andamos pela fé, como diz Paulo. De fé em fé, o justo. Tá? Então, amados, vamos entender isso muito claramente. E o problema é que, faltando esse entendimento, a aliança torna-se uma abstração. Uma coisa vaga, mística, uma coisa fútil às vezes. A aliança é um
compromisso muito profundo com ideais, com visão das coisas. É uma abstração, um vazio. E, infelizmente, isso até entrou nos casamentos, né? Entrou na vida do lar. As pessoas não entendem que a aliança vertical determina a conduta horizontal. Sem essa conduta horizontal, a aliança está contaminada, a aliança torna-se uma abstração. E a aliança não é para viver quando tudo está bem. A aliança se verifica, se conforma, se confirma quando vivemos os momentos difíceis. Por isso os documentos que estabelecem a aliança consta cláusulas ali bem claras. Já leram estatuto? Já leram o regimento interno? Já leram essas coisas ou não? Seria bom dar uma verificada como isso é estabelecido. Muito bem, é uma abstração. E a pandemia veio dizer que a aliança de muitos na igreja, no corpo de Cristo, no andar junto, no assumir compromisso, era uma abstração. Enquanto tudo estava bem. E eu louvo a Deus porque pagamos o preço, mesmo de termos que ficar em casa, mas nos comunicamos, aprendemos novas regras, para poder confirmar a nossa aliança, para o diabo ver que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Amém? Não ficamos mudos, não nos aquietamos, havia uma inquietação, uma busca de oportunidade e caminho. Às vezes Deus faz isso para ver qual é a nossa decisão, qual é a nossa capacidade de ver essa aliança. Então, amados, primeiro, essa aliança é uma coisa histórica. A história da raça humana é pontuada por alianças, tanto alianças verticais, a aliança da fé, como as alianças comuns da terra. Tá? E sem aliança nós ficamos à mercê dos acontecimentos. Então, o entendimento é muito importante. Mas o que é aliança? Que é aliança? É um pedaço de metal? Ele é um símbolo, tá certo? Uma figura, para dizer que assumimos um compromisso com outra pessoa, né? Para vivermos juntos, e para compartilharmos virtudes e fraquezas. Seria bom se eu compartilhar virtudes, né? Dona Vandeli olha para mim e deve dizer, esse não tem jeito. E por sério, algumas vezes deve ter casei com a pessoa errada. Mas está aguentando. Porque é uma aliança, e essa aliança não é só uma coisa horizontal. Ela tem sua essência no entendimento de que essa aliança é confirmada por Deus, amados. Amém? Então, há implicações muito fortes. O que é aliança? O que é uma aliança? Será que entendemos? Vamos lá, vamos ver se nós entendemos. Primeiro, é um pacto entre partes. Tá? Deu para entender isso? É um pacto entre partes, entre uma pessoa ou entre grupos de pessoas. Tá? Então, a aliança da fé é um pacto entre Deus e o Senhor, mas também é um pacto com meus irmãos. Eu não posso dizer que eu tenho um pacto com Deus se eu não tenho um pacto com meus irmãos, se eu não tenho um compromisso, se eu não zelo por este pacto. Deu para entender? Então, esse é aliançado. Essa é a questão maior. Quando dizemos que eu pertenço à igreja menonita de Interlagos, eu tenho um comprometimento com o meu grupo, amém? Amo os irmãos de outras denominações, de outros grupos, mas eu tenho uma aliança mais próxima, mais perto, eu expresso ela com o meu grupo congregacional, amém? Então, dizer que tem uma aliança com Deus e não vive com seus irmãos, e começa lá no Gênesis, e também no Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos, amarás o Senhor sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus refletiu isso. A aliança é para que vivamos, e a aliança é um pacto de ajuda mútua, é um pacto de socorrer, é um pacto de interesse, mas também é um pacto de honra, tá? É um pacto de verdade. Tá? Então, amados, precisamos entender que ser igreja, ser corpo de Cristo, viver nessa aliança com Deus, existem essas implicações. E por isso, quem não está assistindo às aulas, sabe, aqui em cima, quando estamos falando dessas coisas da palavra, e é muito interessante como Jesus coloca, e falamos hoje de manhã, que Jesus é o maior comunicador da história. O maior comunicador da história. E o discurso, às vezes, duros,
um discurso forte, ou às vezes que ofendia as pessoas, e alguém disse, Senhor, com esse discurso o Senhor está nos ofendendo também. E Jesus não agia, não era impulsionado pela política da boa vontade, ou a política, está tudo bem. Jesus tinha uma aliança com Deus de dizer a verdade e de mostrar o caminho da verdade. Então, é uma questão de verdade, é uma questão de honestidade, é uma questão de honra. Tá? E por isso, na família, que está essa palavra? Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo seja bem sucedido. Tá? Então, amados, isso é muito sério. E crente, pessoas que têm esse entendimento, vive essa aliança, vivencia essa aliança. Mas eu quero hoje falar de um exemplo de uma pessoa muito aliançada com Deus. Alguém quer dizer quem está na sua mente aí? Que demonstrou essa aliança com Deus? Alguém quer dizer? Tem na sua mente alguém que você imagina, que viu na Bíblia um comportamento dessa pessoa, que essa pessoa é aliançada com Deus, essa pessoa tem uma aliança de fé com Deus? Da Bíblia, não precisa nem pegar exemplos. Hein? Jó, quem mais? Abraão, quem mais? Hein? Enoque, tá? José, essa gente tinha uma aliança com Deus. E quando José foi chamado para pecar, foi levado para poder pecar, ele falou, não. E ele disse, olha, meu problema não é tanto com você, meu problema, é com quem eu tenho aliança. A minha vida é conduzida por essa aliança. Eu moldo a minha conduta, o meu caráter, os meus sentimentos por essa aliança. E a aliança com Deus Santo. Tá? Então, há muitos nomes, mas um exemplo que me toca muito está no livro de Neemias, capítulo 1. Amados, abra aí. Neemias, capítulo 1. Ô, Neemias, você não aparece aqui? Puxa vida. Neemias, capítulo 1. Ele é, para mim, o exemplo por excelência, o paradigma de uma aliança. Essa pessoa encarnou uma aliança de tal forma que deve ser um modelo para nós. Então, Neemias, capítulo 6, de 1 a 6. Então, diz o texto, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Aqui começa uma vida exemplar conduzido por uma aliança.
Neemias tinha muito claro a aliança que Deus tinha feito com o seu povo Israel. Bem, esse homem, esse exemplo de uma pessoa consciente do seu papel, de sua missão, com essa aliança. Deus tinha feito um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, de que ele ia formar, ia ser pai de uma grande nação, e espiritualmente pai de muitas nações, de muitos brasileiros, aleluia! Cadê o aleluia agora? Diz que ele ia ser pai de uma grande nação, Israel, apesar de ser um território pequeno, mas há judeus espalhados pelo mundo, principalmente no comércio. Mas também ia ser pai de muitas nações, porque iam entrar numa aliança de fé com Abraão. Então, nós aqui hoje, fomos contemplados mesmo que não existíssemos, mesmo porque não existíamos ainda. Já estávamos destinados, e aqui não é predestinação, tá? Por favor. Já estávamos destinados, quando entrássemos nessa aliança, estarmos numa aliança com o Pai Celestial. Então, ele ouve uma informação terrível. Esse seu irmão veio com um grupo de Jerusalém, da Palestina para a Mesopotâmia, e Neemias tem interesse em saber o que estava se passando. Ele é despertado por uma vocação, e eu chamaria de uma vocação obstinada pela aliança de Deus. A palavra obstinação é algo que não sai da mente nem do coração. Você já sentiu alguma coisinha na sua vida? Quando um projeto, uma coisa, desejo de servir melhor ao Senhor, quando deseja realmente consagração, quando aquilo realmente te incomoda, aquilo mexe com as tuas entranhas. E ontem aprendi uma palavra nova nos casais, que os intestinos é o segundo coração, né? Bem que tem algumas coisas realmente na Bíblia, os rins, né? Que é a sede das emoções, pelo menos figuradamente, né? E por aí vai. Então, ele recebe esta informação. E aquele homem, como tinha uma aliança com aquele projeto feito por Deus com Abraão, e ele se sentia parte intrínseca com aquele grupo, se identificava, sua alma se identificava com aquele grupo, que era o seu povo. Mas o povo pecou, o povo desobedeceu, o povo foi rebelde, inclusive ele se coloca junto com a casa de seu pai. Então, podia dizer, olha, peraí, essa gente pecou lá, estão pagando pelos seus pecados, que se vire, estou a quase 1.000 quilômetros, um pouquinho mais, lá da Palestina, o que é que eu posso fazer? Mas uma pessoa que tem um chamado, uma vocação, que realmente se transforma numa vocação obstinada, e ele recebe aquilo, e essa vocação obstinada domina os pensamentos, cria uma paixão profunda no coração, e essa paixão domina os nossos sentimentos e passa a ser o sentimento maior. E é o que está faltando na igreja de Cristo, de pessoas salvas, pessoas que têm um pacto com o Evangelho, ter essa paixão pelas coisas espirituais, uma paixão por Deus, uma paixão por estar cuidando do rebanho, por estar cuidando dos seus irmãos. Um chamado obstinado. Agora não tinha mais jeito. E ele está precisando nascer, surgir de novo no meio do povo evangélico. Qualquer crisezinha, qualquer probleminha, qualquer perseguiçãozinha, qualquer coisinha é motivo para dizer, olha, estou fora. E lá em Goiânia eu disse, Deus me deu a coragem de dizer para os irmãos, você não está contente aqui? Vaza. Vaza, vai embora da denominação. Você não tem compromisso, não tem comunhão, não tem relacionamento? Vaza. Porque você está sendo um disfuncional no meio da congregação. E tem muitas pessoas disfuncionais dentro das igrejas. E como disse um pastor, a igreja é um tanto doida. Isso é muito sério, meus amados. Então vaza de uma vez. Porque uma pessoa disfuncional, ela contamina, ela adoece
o corpo. E parece que, de repente, há mais pessoas disfuncionais do que pessoas normais. Tá? Chega de mimimi, amado. Se você é um aliançado, deve primar por isso, tem compromisso. Seu nome está escrito no livro da vida. Você um dia chegou perante uma igreja, ou perante um grupo de irmãos, ou você mesmo sozinho com Deus, e disse, eu quero seguir o Senhor. Eu quero entrar nessa aliança de salvação. Eu quero viver isso. Isso é o importante para a minha vida. Mas descobrimos com essa pandemia que para muito a aliança de fé era uma abstração vazia, oca, sem sentido. Logo, as primeiras oportunidades para o mundo vazaram. Então, é melhor estar só do que mal? Já conhece esse provérbio? Então, obstinação. Primeiro, porque essa pessoa tem interesse, procurou saber o que está acontecendo com o meu povo lá. Houve uma grande guerra, uma tragédia. O que está havendo com meus irmãos? E essa é uma preocupação que deve estar em nosso coração. Se um sofre, todos sofrem junto, diz Paulo. Se um chora, todos choram. Corpo é isso, aliança é isso, amados. Mesmo que não tenhamos feito um documento escrito, mas fizemos isso na tábua do nosso coração. Está escrito na tábua do nosso coração isso. Quando eu entendi, eu demorei a tomar uma decisão, porque eu sabia, mesmo sendo um adolescente, que aquilo traria implicações para a minha vida. O meu modo de viver tinha que mudar. A minha consciência a respeito do pecado tinha que mudar. A questão de salvação, de santidade, de pureza e retorno do caráter começou a me incomodar. Eu falei, como é que eu posso ser um crente neste mundo doido, perdido, das ofertas para o pecado, estão aí. E por isso hoje está se pregando o evangelho de facilidades. Venha que Deus vai te abençoar. Abençoar como? A bênção maior é conhecer a Jesus, amado. Amém? A bênção maior, a aliança maior é essa, conhecer a Jesus e a sua palavra. Não Jesus sem palavra. Estamos estudando de manhã, através de um livro bom, e chama essa atenção para a palavra de Jesus. Por isso ele é o maior comunicador de toda a história. Estamos aqui hoje porque ele falou, amém? Porque ele falou. E disse coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Disse palavras duras, chamou a gente de pecador, de perdido. Como é que um comunicador vai dizer isso? O que os comunicadores desse mundo fazem nas suas lives, nos seus discursos? Amanhã você vai ter sorte. Eu estou irritado com algumas pessoas que mandam esse tipo de coisa no meu Facebook. A bênção vai chegar. Amanhã Deus vai derramar um caminhão de bênção na sua vida. Deus está prometendo isso? Deus está prometendo um caminho, estreito, caminho de cruz. E esse discurso de Jesus era terrível. Chamar de pecador, chamar para uma esperança, para sofrer pelo caminho da cruz. Só santos doidos, amém? Uma santa loucura. E Paulo disse isso, somos loucos por Cristo. Paulo fala isso aos Coríntios. Eu me tornei cristão, Paulo dizendo, porque sou louco por Cristo. Essa é a minha verdade, isso é a coisa que me move, essa é a coisa que me dá energia. Eu vivo por isso me domina. Se interessou pelos seus irmãos. A aliança é isso. Ele sabia que a aliança que ele tinha com Deus não o eximia de não se preocupar com os seus irmãos. E eu pergunto, quanto tempo você tem orado pelos seus irmãos? Como Deus me perguntou para orar pelos irmãos da Albânia, da Croácia. Antes de dormir. Ucrânia, desculpa. Também devo orar pelos crentes do mundo da Croácia também, tá? Antes de dormir, já lá na cama, eu falei, Deus, por misericórdia, cuide dos meus irmãos lá, estão debaixo de um bombardeio severo. Para que não desfaleçam, para que não se percam. Aí lembrei da Albânia, mantemos missionário, lembrei da África, lembrei dos crentes aqui no Brasil, e sabe qual é o maior problema para nós hoje? Essa zona de comodidade, essa zona, sabe, de conforto. Esses irmãos estão em perigo, mas a resposta dos irmãos lá na Ucrânia, agora falei certo, Ucrânia, né? É ter cultos públicos, ir lá para o metrô, celebrar, lá na praça, lá no meio do povo. Falei, Deus, amém, porque o Senhor encontra em todos os lugares os aliançados para poder manifestar a sua glória, amém? E o perigo maior, quando o Senhor me falou daqueles perigos lá desses irmãos que estão debaixo de regimes cruéis, perseguição, Coreia do Sul, a própria China, países islâmicos,
Eu falei, nós estamos correndo maior perigo agora aqui no Brasil. Os países ocidentais estão vendo muito perigo. O perigo de se conformar com o esquema. A Inglaterra perdeu todo o seu vigor no século passado, quando havia grandes missões, grandes avivamentos, Estados Unidos e nós agora também. Nós estamos correndo o grande perigo de romper a nossa aliança de forma saindo fora. Deu para entender isso, amados? E alguém teve a coragem de levantar, parece que existem mais pessoas fora da igreja do que dentro dela agora, de convertidos. Então ele se interessa, ele ora, ele se coloca diante de Deus, jejua, derrama lágrimas. Quando é que você derramou a lágrima pelos seus irmãos? Quando é que você orou pela sua igreja, amado? Quando você se preocupou com a salvação das pessoas? A aliança tem essas implicações. E então, ele faz esse pacto, ele renova o seu pacto, né? Uma obstinação, tem interesse e tem uma questão que ele vê o horizonte. A aliança nos remete a um projeto de vida. A aliança nos leva para ter um projeto, ser propositiva. E qual era o propósito que Deus colocou no coração daquele homem? Ele se lembrou dos muros de Jerusalém. A cidade estava desguarnecida. Na guerra derrubaram os muros, destruíram toda aquela situação. E talvez para muitos, e aliás o texto fala que muitos olharam, só viam pedras derrubadas, só via argamassa no chão, entulho. Mas o que é que estava nessa paixão da cabeça, que era a paixão da cabeça desse homem? O que é que ele estava vendo através daquele muro derrubado? E essa foi a razão que ele se deslocou lá da região da Babilônia, da Mesopotâmia, para Jerusalém. É que ele via naqueles muros, naquelas pedras queimadas, naquela situação caótica, algo muito maior. E a aliança é uma projeção para frente. Trabalhamos com aliança que nos leva para coisas futuras. É uma questão propositiva para a vida. E é o que está faltando muito nas igrejas hoje, pessoas que tenham a mente e o coração tomado por esses ideais, e isso leva a ter um projeto de vida espiritual. Então, para o povo incrédulo, olhar para aquilo lá e falar, não tem jeito, está tudo perdido, está tudo queimado, destruído, não tem madeira, não tem nada, é entulho mesmo. Fica na tua, Neemias, para com isso. Mas uma pessoa, quando é tomado pela uma obstinação para cumprir a aliança de Deus, ninguém o remove. Ele primeiro tinha que acertar a situação dele lá com o rei. Ele era, não só simplesmente um copeiro, eu entendo que ele era um chefe de proteção, do serviço de proteção ao rei, cuidava da segurança, devia ser um oficial de alto escalão. E ele era importante. E aí a grande balança. O que é mais importante para a minha vida? O que é que pesa mais? Quais são as prioridades que discutimos agora de manhã? Marta ou Maria? Uma está pronta para fazer serviçal, outra está pronta para reflexão, para pensar na palavra do Senhor. O que Deus está dizendo? E então, para muitos era só um entulho, sai dessa, ninguém vai conseguir. Não tem como realizar isso. Mas uma pessoa obstinada vê o que os outros não veem. Uma pessoa tomada, esses olhos de aliança, vê coisa que outras pessoas não veem. A cidadela de Jerusalém agora estava desprotegida, desguarnecida, os muros derrubados, mas ao redor estava cheios de inimigos da fé, da aliança da fé. E até nomeados aí. Tal de Sambalá. Ainda bem que ele samba para lá, não para cá. Vai sambar em outro lugar. Né? Sambalá, Tobia, outros. Ele estava vendo ali algo muito maior, na reconstrução do muro. Ele estava vendo ali a aliança. Deus tinha feito uma aliança com aquela cidade de Jerusalém também. A aliança de Deus, às vezes, envolve lugares. E Jerusalém é um lugar que está muito marcado dentro dessa aliança de Deus. É um território, apesar dos judeus não terem entendimento disso, não levarem a sério.
Mas aquela cidade estava toda tomada por profecias. Promessa de Deus de realizar o grande sacrifício de sangue para a nossa salvação. Amém? Morreu em Jerusalém. E por isso, tanto Abraão, aliás, tanto Jacó como José, disseram, leve meus ossos, enterre próximo de Jerusalém. Ali, José disse, olha, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, mas leve meus ossos, enterre ali. Está próximo dos acontecimentos. Eu não tenho muito interesse em Jerusalém agora. Se me der uma passagem, até que eu vou, mas não tenho essa preocupação. Mas entendo a importância daquele lugar no projeto de Deus. Né? Ali nasce a igreja, no dia de Pentecostes. Então, Jerusalém é algo que estava na história desse projeto da aliança. Tá? Não era simplesmente uma cidade, era tudo que Deus... Ele estava vendo novas gerações. Ele ia sustentar o povo de Deus para uma caminhada longa, de mais ou menos 400 anos, até chegar Jesus Cristo. Essa aliança tem uma visão propositiva, propósito de vida. Então, quando falamos de igreja hoje, não é simplesmente a estrutura física. É aquilo que realmente é embutido nessa aliança, o que faz parte dessa aliança. Andar com o povo de Deus. Então, Neemias enxergava isso, a proteção primeiro da identidade. E hoje é muito sério essa questão de identidade espiritual. Estamos perdendo o espírito dessa identidade com a aliança de Deus. E nós devemos trabalhar muito seriamente. O evangelho hoje está sendo confundido com seitas. O evangelho começa sendo entendido como, pela primeira vez, diz o texto sagrado, foram chamados discípulos. O que é discípulos? Hein? É aquele que anda em aliança com o mestre. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Havia uma identidade para a igreja. Então precisamos zelar por isso, pelo nome de cristão, pelo nome de discípulo, pelo nome de seguidores do Senhor. Isso aqui não é um negócio, aqui não é empresa não, amados. Isso aqui é vida. Aqui é uma questão vertical também, sobretudo. Então, Neemias não enxergava só pedras queimadas, entulho. Ele estava vendo a identidade do seu povo, que estava sendo bombardeada com doutrinas erradas, com ensinamentos demoníacos, com culto pagão. Então, Neemias estava lutando por isso. Deus, não é possível que teu povo perca a sua identidade espiritual. A aliança é uma identidade espiritual. Olhe para o seu irmão agora e diga, meu amado ou minha amada, nós temos uma identidade espiritual, amém? Estamos aqui nessa manhã porque temos uma identidade. Eu sou um aliançado com o Senhor e um aliançado com você. Esse é um grande problema que a igreja precisa restaurar. Se nós estamos aqui hoje, nesta manhã, livremente cultuando o Senhor, é porque, irmãos aliançados com o Senhor, morreram por nós, amém? Morreram as perseguições violentas que essa terra submeteu ao povo de Deus. Eu sei que há uma coisa mística, o Coliseu de Roma. Eu não quero ir naquele lugar. Talvez só para registrar a história. Mas ali foi um lugar que morreram 70, talvez milhares de nossos irmãos ali. Pela paixão de um doente, um César doente, que queria sangue. Milhões de cristãos estão morrendo hoje. Estão morrendo em algumas partes do mundo. Não sei se é verdade, até o irmão Salgado mandou um videozinho sobre uma igreja que foi toda fuzilada porque estava celebrando na Coreia do Norte. Não tem como confirmar, mas também não tem como não crer. Porque lá é contra Deus, é um sistema ateu. A glória lá é do homem. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, louvando, cultuando a Deus, é porque um grupo
Centenas de milhares de pessoas morreram, pagaram o preço de sustentar essa aliança de sangue. O próprio Filho de Deus sustentou essa aliança na cruz. E o diabo ofereceu muitas coisas para ele. Amados, que nós pensemos nisso. Nós vamos ficar por aqui hoje, temos a ceia, não queremos adiantar muito. Mas é importante que saiamos daqui conscientes disso. Pensou em alguma coisa nova sobre a sua aliança? Deu para entender? Ou está muito vago ainda? Eu me esforço para dizer, Deus me ajude, eu vou consultar o dicionário de português, eu quero entender, para poder compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor está compartilhando ao meu coração. E aquilo que falei em Brasília, estou trazendo para vocês de uma forma que seja mais adequada à nossa compreensão. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e dizer, Deus me ajude, pela sua graça e misericórdia, cumprir a minha aliança com o Senhor e com meus irmãos. Não é só com o Senhor, não, é com o Senhor e com meus irmãos. Como João diz na sua primeira carta, se eu não amo meus irmãos, se eu não tenho comprometimento com meus irmãos, também eu não estou em comprometimento com Deus. Neste momento, me ajude a amar os meus irmãos, amar também os incrédulos, é claro, desejando que eles entrem nessa aliança. Ore ao Senhor, peça ajuda para ter essa compreensão mais profunda, de ser um aliançado com o Senhor. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, parando por aqui, que verdadeiramente possamos estar começando a entender que fazemos parte de um povo aliançado com o Senhor, de um povo que crê na Tua palavra, que aceitou ser um aliançado para a vida eterna, mas também para viver o presente num testemunho, na defesa da causa, na defesa da igreja, na defesa dos meus irmãos. Oramos, meu Pai, pedindo que o Espírito do Senhor nos ajude nisso. Em nome de Jesus, amém.